Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Energy Talk. Estamos hoje aqui comemorando 5 anos do Energy Hub. E eu, Fabrício Boechat, sou diretor do Node. Recebi a honra de estar aqui, fazendo o host dos podcasts de hoje. A gente está aqui num evento, um dia inteiro de evento aqui de inovação do setor. E estou tendo o prazer aqui de receber Bento Albuquerque. Muito obrigado. Prazer. Para quem não conhece, acho difícil, não é, Elton? Ex-ministro de Minas e Energia, está atuando agora como consultor, é uma pessoa que tem uma experiência que a gente não poderia deixar de ouvir. Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite, uma honra estar aqui nesse dia tão importante que a gente celebra os 5 anos do Energy Hub. Bacana. E o Wellington, desenvolvedor de negócios aqui do Energy. Obrigado, Wellington, seja bem-vindo. Obrigado, agradeço aqui a oportunidade também, uma honra receber o ex-ministro Bento Albuquerque aqui no Energy Hub. Seja muito bem-vindo, ministro. Muito obrigado. E, naquele dia a gente bateu um papo aqui, eu espero que hoje seja tão bacana quanto naquele tão enriquecedor. Fala um pouco pra gente, como é que foi essa trajetória, como é que foi essa experiência de Minas e Energia relacionada principalmente à inovação. Primeiro, o Ministério de Minas e Energia foi o maior desafio que eu tive na minha vida profissional como servidor público e gestor. E eu tive a oportunidade de conviver com os setores de energia e mineração. É lógico que nós já sabíamos da importância deles para o país, mas quando você assume determinadas responsabilidades, e aí você vê efetivamente quanto isso é sensível e importante para um país continental como o Brasil. O Brasil está entre os 10 países de maior destaque no mundo, seja em população, seja em tamanho do território, seja pela sua economia e principalmente pelos seus recursos naturais, que são muito abundantes e diversificados. E tudo isso tem a ver com Minas e Energia. Realmente eu imagino que é uma coisa, acho que eu imagino, seja você conhecer do assunto, ser técnico, obviamente, Ninguém ascende a ministro não entendendo do assunto, Mas quando você chega lá, você provavelmente tem uma série de informações totalmente diferenciado do que o pessoal mais técnico tem, Sim. Como é que foi essa... E no momento, como você colocou aí no início, no momento que o mundo passa por um processo de transição energética, que eu costumo dizer, uma evolução energética, Você não está simplesmente mudando de uma coisa para outra, é um processo. Então, o processo é uma evolução que ocorre e vem ocorrendo também há muitos séculos no mundo, no que diz respeito à energia, particularmente. Mas os últimos anos, e principalmente de 19 a 22, foi um período de muitos desafios. Foi o período que eu fiquei lá no Ministério, em que nós tínhamos que dar continuidade às políticas públicas no setor de energia, como os leilões de petróleo e gás, os leilões do setor elétrico, que são fundamentais para que eles possam ter os resultados que a sociedade precisa. Aí eu digo na sua atividade socioeconômica, como também você tem que estar preparado para momentos adversos. E nós tivemos 2 anos de pandemia, 2021, que foi mais grave, particularmente 20, e aliado a isso também tivemos a maior crise hídrica do país, num país que tem a sua matriz elétrica ainda com um peso preponderante da energia hidráulica, ou seja, das hidrelétricas, como nós conhecemos mais comumente. Bacana, Wellington. O Wellington hoje está aqui conosco para ajudar, Wellington? Sim. Nessa transição, ministro, o senhor destacaria das energias renováveis? O que hoje nós temos um potencial enorme, conhecimento, tecnologia no país. Hoje, qual o maior destaque que você traria nessa questão de energias renováveis? Como eu disse, é um processo de transição que eu chamo de evolução, mas eu acho que isso não é mais importante como nós chamamos. O fato é que isso está ocorrendo. E isso ocorre
não é só pela questão do aquecimento global, que muito se fala, e isso vem muito caracterizado pelo Acordo de Paris, né? E nós já estamos aí na COP30, que será realizada esse ano aqui no Brasil, né? E tudo isso é fruto desse momento de transformação. Mas a transição ou evolução energética ela está muito aliada à questão da segurança energética. E para um país como o Brasil, que eu disse que tem recursos abundantes, diversificados, nós sentimos isso, por exemplo, e eu costumo dizer, há 50 anos atrás, quando o país teve que enfrentar o primeiro choque do petróleo. E que nós tínhamos uma dependência muito grande do petróleo. E a nossa matriz energética era muito baseada nisso. Ali nós começamos a procurar alternativas. Alternativas que eu cito, assim, não necessariamente em ordem de prioridade, mas os biocombustíveis. Ali que surgiu o pró-álcool. E hoje nós somos um ator importante no mercado internacional de biocombustíveis. Nós somos o segundo maior mercado do mundo em biocombustíveis e produtores. Mas aquilo foi uma solução. E uma solução renovável, né, de um combustível, né, limpo. E tivemos também, como nós tínhamos recursos, e temos recursos até hoje, hídricos fabulosos, nós começamos a construir grandes hidrelétricas. Foi ali que nós iniciamos o projeto de Itaipu, na década de 70, e olha a importância que Itaipu teve e ainda tem para o país. Né? É a maior hidrelétrica em capacidade de geração do mundo, ou em geração do mundo. Então, isso é muito importante. Hoje, o país, 11% da eletricidade que consome vem de Itaipu. Olha a importância. E, ao mesmo tempo, naquela época, nós iniciamos o Programa Nuclear Brasileiro, que era uma tendência já no mundo, e o país, né, ele é um país nuclear, porque ele já tem pesquisa e desenvolvimento da energia nuclear há 70 anos. É um país fundador da Agência Internacional de Energia Atômica. E, além disso, além da pesquisa, operação de reatores, ele tem também o insumo mais importante do combustível nuclear, que é o urânio, em grandes proporções. Então, tudo isso fez com que o país iniciasse a diversificação da sua matriz, que hoje foi agregado mais recentemente, nos últimos 15, 20 anos, pela energia eólica, pela energia solar. Então, nós estamos num processo em que a inovação terá um papel fundamental para a humanidade como um todo e, particularmente, para um país como o Brasil, se ele quiser ter condições melhores para a sua economia e ser um importante ator internacional. Acho que nós somos destaque, né? Assim, sempre que eu ouço, né? O Brasil ele tem um papel. É referência. Tecnológica, na tecnologia do setor. Nós desenvolvemos, né, a tecnologia, e eu esqueci de falar, dentro desse processo de segurança energética, eu citei o choque de petróleo. Naquela época, nós tínhamos a dependência de 90% daquilo que era consumido no Brasil. E hoje o Brasil é o 7º maior produtor de petróleo do mundo. E é o 7º maior exportador de petróleo. Olha que diferença faz para um país do porte do Brasil. Faz para qualquer país. Sim. Mas para um país do porte nosso, é fundamental isso. E isso começou lá, 50 anos atrás. Né? E na década de 80, nós já fomos para o offshore. Começamos a exploração, que o mais famoso é a Bacia de Campos, depois veio o pré-sal, né, já agora nesse século, né, no 2010, né, e hoje somos o que somos, e isso é muito importante. Bacana. A gente está hoje numa situação em que a gente tem um consumo de energia altíssimo, tem uma geração, né, principalmente pela matriz hidrelétrica, né, enorme, e a solar, obviamente, só num período. Então, a gente tem um desafio aí de tecnologia e de evolução para esse momento de alto consumo em que a energia solar, né? Como é que o senhor vê um pouco disso aí? Pois nós temos uma matriz hoje diversificada,
E isso foi fundamental, por exemplo, para nós enfrentarmos a crise hídrica de 2020 e 2021, porque a geração eólica e solar teve um papel importantíssimo. Mas você colocou um ponto que é muito importante que nós temos que considerar. Essas energias, elas são ótimas, são renováveis, está aí, a natureza nos coloca, mas elas são intermitentes, exatamente. Entendeu? Então, de noite você não tem energia solar, e quando para de ventar, seja de manhã, de tarde ou de noite, você também não tem. Então, você, às vezes, tem muita energia, e isso está ocorrendo agora, em termos de energia, essas particularmente renováveis, né, a solar e a eólica, você tem uma produção maior daquilo que você necessita num determinado momento. E em outros momentos, ela não tem a capacidade de geração. Então, o ideal, por exemplo, seria que você pudesse armazenar essa energia para usar quando você não tivesse. E daí vai a inovação, o desenvolvimento tecnológico de novas baterias, baterias de grande porte, que possam operar dentro do sistema interligado nacional e prover a energia necessária em determinados momentos. Né? Acho que a questão da inovação acho que também pode entrar na questão de equipamentos que consomem menos e entregam o mesmo bem de consumo. Né? Também acho que claro, esse é um outro ponto importantíssimo, que é a eficiência energética. E também vai aí pelo caminho do desenvolvimento tecnológico, da inovação, para cada vez você vai consumir mais, principalmente a eletricidade. Está ocorrendo também principalmente nos últimos 20 anos, uma eletrificação da economia. E cada vez vai ser maior. E você tem que ter condições de prover isso para que você possa efetivamente ter menos emissões, reduzir a pegada de carbono, né? E para isso você tem que ter essa capacidade de gerar essa eletricidade que cada vez é mais demandada. Tá? O meu setor é muito impactado por isso, porque as blockchains e inteligências artificiais necessitam de GPUs com alto consumo energético para entregar a demanda. Resfriamento e por aí vai. Você acredita que nessa tendência global, hoje os maiores demandadores de energia são transporte e indústria? Qual a sua visão nessa tendência global, dessa evolução energética? Temos que buscar soluções. Né? A matriz elétrica brasileira, né, que ela é 90% limpa e renovável, vamos dizer assim, o sonho de consumo na grande maioria dos países do mundo. Todos querem ser, em 2050, 60 e 70, o que o Brasil já é hoje. Então, estamos perfeitos em termos de matriz elétrica. Agora, a matriz de energia, né, e a descarbonização de setores, né, difíceis de você realizar, como você mencionou aqui, a indústria e o transporte, aí sim, nós já temos uma matriz energética 50% limpa e renovável. Agora, nós temos que aumentar isso, e o mundo, que hoje tem 14%, ele tem que chegar aos 50%, mas nós temos que chegar aos 80%. Então, o transporte marítimo é fundamental, né? A maioria do comércio internacional é feito pelo mar. Do Brasil, é 95%. Então, nós temos que ter soluções para isso, descarbonizar esses setores, e aí o Brasil também, eu vejo que ele tem grandes possibilidades e oportunidades na área de biocombustíveis, por exemplo, né, na área do hidrogênio. Área de aviação? Na área de aviação já existe, né, o SAF. O problema é que você agora tem que dar escala a isso, tem que ter um desenvolvimento também tecnológico que permite cair o custo disso. Industrial também, principalmente, né, para que você possa ter uma economia de baixo carbono, né, mas também com condições econômicas que permitam esse desenvolvimento. Você comentava da questão regulatória, dos marcos que possibilitam
e facilitam esse desenvolvimento, essa evolução. Hoje, como é que o senhor vê também essa questão dos marcos, da regulação? Os marcos regulatórios, eles são fundamentais para dar segurança jurídica, previsibilidade e atrair investimentos. Quando nós falamos em setor de energia e mineração, eu costumo dizer que curto prazo mesmo, são 10 anos. Médio prazo é 20, 30 anos. Longo prazo é 50, 70 anos. Então, se você não tiver marcos regulatórios, que têm que ser atualizados, aperfeiçoados, até pela presença de novas tecnologias, entendeu? Que estão aí surgindo no dia a dia, você tem que ter isso em permanente processo de modernização, atualização, para que possa ocorrer os investimentos, né? E o país precisa disso. O senhor Para vê você hoje gerar isso no país, emprego, os rende. atores políticos do país. Vejo. Nós tivemos agora a aprovação do combustível do futuro. Isso tudo não foi assim um estalo. Isso foi um processo também. Né? Essa lei, o PATEM, né? Que é a Política de Aceleração da Transição Energética, isso começou há anos atrás. Né? E agora temos um marco legal. Isso vai ser importante para o hidrogênio, para várias outras coisas, né? Como também o combustível do futuro. Sim. O combustível do futuro já tem aí pelo menos uns 6 anos, entendeu? Mas agora nós temos uma lei, já tínhamos alguns marcos regulatórios, né? Mas agora nós temos uma lei, porque esses programas, essas políticas, não são políticas de governo. É isso que a sociedade tem que entender, né? E eu acho que está entendendo, por meio dos seus representantes, que essas leis foram aprovadas no Congresso. Isso são políticas de Estado. E os governos vão, sim, ter um papel importante de governança dessas políticas, de gestão dessas políticas. Então, eu acho que a gente está num bom caminho. Porque há que se ter a regulamentação e o cuidado, porque é um ativo de uma ordem que fazer algo errado impacta tanto do ponto de vista, né, do climático quanto do ponto de vista econômico de um país. Né? Então, há que se ter cuidado. Claro, e você, o que você precisa é de investimento. E investimento ele só ocorre com ambiente de negócios seguro. Sim. E você tem que ter um ambiente que não é só o marco regulatório. Você tem que ter processos que atendam isso. Por exemplo, o licenciamento ambiental. Nós temos que aperfeiçoar os nossos processos. Os nossos processos estão levando muito tempo. Sim. Em aperfeiçoar os processos, eu não estou dizendo que você não tenha que considerar as regras fundamentais de preservação e sustentabilidade. Mas os processos estão demorando muito tempo e nós temos que mudar isso. Isso também não pode ser moroso suficientemente para acabar com a estratégia. Não, porque senão o investimento vai embora. Ele vai para outro local. Sim. É assim que funciona. Trazer um outro assunto agora, a questão do programa nuclear brasileiro. Sim. O senhor é um defensor, o senhor foi, inclusive, comandante do projeto do submarino nuclear. Como é que o senhor vê hoje as questões que estão sendo tratadas em relação à Angra 3 e a energia nuclear também a nível global, né? Nós estamos na contramão do mundo? Eu diria que a gente está nessa via, nessa rota nuclear há 70 anos. Algumas vezes com uma velocidade um pouco maior, outras vezes com uma velocidade menor, às vezes até paramos por um período, dando continuidade. Mas, começando aí por uma colocação que você fez, né, tá na contramão do mundo ou não, essa crise energética, que não é no Brasil, é global, né, ela chamou a atenção para determinadas políticas que têm que ser implementadas. E uma delas são programas nucleares. Então, o mundo todo, isso está aí na COP, né, na 29, 28, já mencionou isso, né, e certamente vai continuar mencionando,
E determinadas instituições, como a Agência Internacional de Energia, que não é de energia atômica, a Agência Internacional de Energia, já está apresentando relatórios dessa mudança e dizendo o seguinte, que nos próximos 30 anos, o mundo vai ter que triplicar a geração nuclear. Então, não é que eu goste ou não goste da energia nuclear. Ela é fundamental. Eu, quando assumi o Ministério de Minas e Energia, está lá no meu discurso de posse, quando eu fui falar da nuclear, eu falei de todos os setores. Quando eu falei da nuclear, eu disse ali, ó, esse assunto vai ser tratado sem preconceitos. É assim que tem que ser feito. E eu não prego, né, assim, como uma pessoa que acompanha a energia nuclear já há alguns anos, eu não prego que a energia nuclear ela tem que ser para qualquer país, não. Ela é importantíssima. Você vê, Emirados Árabes Unidos. Está lá, com 6 usinas e contratando mais usinas. E é um país que tem 2 milhões de habitantes. Se muito. Então, por que ele está indo? Porque é a forma de você gerar energia firme e limpa por 70 anos, enquanto você está nesse processo de evolução energética, de transição energética. Isso. Quando eu falei, o Brasil é um país nuclear, não por acaso. É porque, primeiro, que a energia nuclear é importante não só para a geração de energia, mas para a medicina. As primeiras aplicações da energia nuclear foram para raio-x, para a área médica. Não foi para a geração de energia. A primeira geração de energia nuclear foi em 1954. Primeira usina na União Soviética e o primeiro submarino de propulsão nuclear nos Estados Unidos. Por acaso, todos os dois em 1954. E daí houve uma evolução extraordinária e ainda está em curso, até pela necessidade que o mundo tem hoje em dia, de limpar a sua matriz energética, principalmente, e outras aplicações da nuclear, que o mundo, né, não redescobriu. Ele viu que a importância dessa geração, desse setor, desse desenvolvimento, para que a humanidade tenha melhor condições de sustentabilidade. E no Brasil, como você, né, mencionou, nós temos urânio, dominamos tecnologicamente o ciclo do combustível, que é onde tem maior valor agregado, operamos reatores de pesquisa há 70 anos e operamos usinas de geração de energia nuclear há mais de 40 anos. O Brasil pode abrir mão disso? Do meu ponto de vista, não. E é uma tecnologia, como o senhor disse, né? Nós temos um amplo domínio e conhecimento sobre ela. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Aquele dia a gente estava conversando, não é super segura, principalmente para o Brasil, né? Mais ainda. Né? Então, por que não usar? Né? Então, o que rola às vezes é um medo, um preconceito do desconhecido. E eu diria que esse preconceito, no mundo, na sua maior parte, não existe mais. Não existe mais. No Brasil. E eu acho que, assim, utilizando isso, o papel da inovação para otimizar, melhorar, ampliar, né, eu acho que é muito importante. Né? Pois e hoje, quando a gente fala em reatores, na questão da geração de energia, eles estão num processo de evolução muito grande, né, que nós vamos chegar daqui a pouco, né, o que eles chamam de pequenos reatores nucleares, né, e de micro-reatores nucleares. Isso será uma realidade já nos próximos 5, 10 anos, em que isso vai começar. E nós, né, o Brasil, ele tem plenas condições de ser um ator importante nisso, não só em benefício do país, mas também como sendo um ator importante nesse mercado internacional que está aí. Os números são claros. Né? De repente, essa poderia ser uma solução para suprir aquele primeiro papo que a gente teve lá no início do podcast, daquele gap ali, da energia solar, da eólica. É fundamental, é o que a gente chama de energia de base. Né? Então, a energia nuclear, como as outras fontes termoelétricas, né, elas têm esse papel.
Mas a nuclear ela tem um fator de capacidade, é muito importante esse conceito, né, de fator de capacidade. Cada fonte de energia tem um fator de capacidade. Por exemplo, você tem uma instalação de 10 megawatts, por exemplo, eólica. Qual é o fator de capacidade dessa planta? Normalmente é em torno de 45%, em condições muito favoráveis, 50%. Ou seja, na realidade, ela vai gerar 5 megawatts na maior parte do tempo. Eu estou fazendo uma média ponderada aqui. A nuclear é acima de 95%. Então, isso é maior, por exemplo, do que a termoelétrica a gás, a termoelétrica a carvão, a termoelétrica, entendeu? Porque tem também que fazer as suas revisões, manutenção, etc. E a nuclear, ela alcança esses altos índices, muito maior que a hidrelétrica, né? A hidrelétrica, em boas condições, 65%, no caso aqui, Itaipu, 70%, e por aí vai. Trazer agora a questão da economia no mar, ministro. Hoje o Brasil discute a questão de exploração na foz do Rio Amazonas, lá no Amapá. Nós temos o pré-sal, nós temos uma costa de 7.000 quilômetros. Como é que o senhor encara hoje a questão da economia, chamada economia azul, economia do mar? É fundamental para um país como o Brasil, né? Que você tem uma área que pertence ao país, economicamente falando, que nós chamamos de Amazônia Azul, que é maior do que a Amazônia Legal. Perfeito. E o mar, para o Brasil, primeiro, no comércio, 95% das trocas são feitas pelo mar. Então, o Brasil é dependente do mar para que a sua economia funcione, tá certo? 90% da produção de petróleo e gás do país é no mar. E quando a gente fala de transição energética para novas tecnologias e etc., o que a gente precisa? Minerais. Sim. E o nosso mar, ele é rico em minerais. E o mundo vai precisar desses minerais para esse processo de transição, evolução energética. Então, o mar, ele é fundamental, né, para o desenvolvimento do país e para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável. Perfeito. Bacana. Ministro, nós estamos aqui comemorando 5 anos do Energy Hub, um hub setorial, né, que conecta governo, instituições de ensino, né, startups, né, mantenedores, corporações, para que o setor se desenvolva do ponto de vista de inovação, né, para que tudo isso que a gente conversou seja potencializado. Como que o senhor vê a importância desses hubs, desses centros setoriais de desenvolvimento? Olha, eu já conhecia alguns, né, no Brasil, mas não conhecia aqui o Energy Hub. Tive, há pouco mais de um ano, eu tive esse privilégio de conhecer o Energy Hub, mas é fundamental, até pela diversidade de pessoas em diferentes ramos de atividade econômica, vem para cá para se juntar e daqui a gente ter novas tecnologias com muita inovação e que a gente possa, com isso, dar uma contribuição fundamental para que o país não seja só rico em recursos naturais, sim, mas seja também um país rico em recursos tecnológicos e em inovação. E otimizar, né? Acho que a inovação pode otimizar claro, esse recurso, claro, que a gente tem mais potência. Né? Claro. E isso aí é que me deixa muito feliz, né, do trabalho que vocês realizam aqui no Energy Hub. E isso acho que não só é motivo de satisfação para mim, mas é um orgulho para os brasileiros como um todo, para os cariocas em particular, já que a gente está aqui no Rio de Janeiro, mas é fundamental para tudo isso que nós discutimos aqui. Para nós é um privilégio, uma honra recebê-lo, né, ter aqui a sua palavra, ter a sua presença não como ministro, não como almirante de esquadra, mas como uma pessoa da tamanha inteligência que o senhor tem e conhecimento profundo
sobre o setor de energia, sobre o setor global, né? O senhor tem um conhecimento fantástico e para nós é um privilégio, uma honra, nos 5 anos do Energy Hub, ter a sua presença, a sua fala, o seu ponto certeiro em relação à energia do nosso país. Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite e a bondade também dos seus comentários. Ó, foi um prazer estar aqui, tá, com os senhores aqui, fazendo um host aqui, tendo esse privilégio de estar aqui, representando aqui o Energy aqui nesse dia de hoje aqui, fazendo entrevistas tão bacanas aqui como a de hoje. Bom, parabéns, Fabrício. Obrigado. Bom, você que está aí, espero que você tenha gostado tanto que eu gostei disso daqui. Siga aqui o canal do Energy e a gente cada vez mais vai trazer pessoas assim importantíssimas para o ecossistema, para o setor, para inspirar você que tem startup, você que está aqui no setor conosco a se desenvolver. Muito obrigado.